tudo bem com vocês? Pessoal, como eu havia proposto, né, hoje vou tentar gravar, né, aqui uma aula prática para vocês, né. Eu irei gravar uma aula prática para vocês aqui, já que eu já estou nessa vibe de YouTube, né, e aí eu vou gravar essa aula prática para vocês aqui, tá bom? A gente vai seguir um roteiro que eu vou já mostrar pra vocês esse roteiro, tá? Desculpa ser um pouquinho da frente da câmera porque tá, não tem um equipamento certo, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui tá mais ou menos um roteiro que a gente vai seguir, né? Primeiro no sistema radicular, tá? Aí vem a raiz axial, raiz pivotante, vem um pouquinho também sobre a morfologia do caule, tá? Ainda na morfologia do caule, as partes que compõem o caule, a filotaxia, tipo de filotaxia, e aí os tipos de caule, tá bom? Então a gente vai tentar seguir esse roteiro, tá? Começando com os tipos de raiz. Então vamos lá. Para usar esse material, né, eu trouxe alguns tipos de raiz aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse raiz é de uma planta suculenta, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre elas um pouquinho mais para frente, sobre o tipo de folhagem dela, mas em geral, ó, essas plantas suculentas, elas apresentam essa folha, né? Viram? Como o próprio nome fala, né? Elas apresentam essas folhas com reserva de água, tá? E reserva energética também, tá? Então, para você observar esse brilho que tem nas folhas, nada mais é que água. O que é interessante dessa planta é que ela possui, as folhas, ela apresenta essa capacidade de reprodução vegetativa. Olha só que bonitinho. Tá vendo essas estruturas aqui no ápice da folha? Nada mais são que filhos, tá? Ela tem as folhas da suculenta de modo geral apresentam essa capacidade de reprodução vegetativa, né? Então a gente consegue reproduzir através das folhas, tá bom? Mas vamos lá ao que interessa. Então, primeiro, né, o tipo de raízes. Vou dar um corte mais ou menos bem aqui para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou tentar mostrar para vocês aqui. No geral, as raízes são divididas em 5 partes, certo? Nós temos a coifa, a zona de alongamento, a zona lisa, a zona pilífera, a zona de ramificação e o colo, tá? Então, não sei se vocês vão conseguir observar, né? Mas o colo, aqui nós temos uma tonalidade marrom, né? E aqui, daqui para cá, nós vamos ter uma tonalidade um pouco mais clara. Então, dessa região que muda, onde eu encostei mais ou menos a ponta da tesoura para baixo, é o colo, né? É onde muda a tonalidade da raiz, tá? E aí, se vocês observarem, essa raiz ela tem algumas particularidades, né? Essa raiz em especial, porque nós vamos ter também apresentando aqui uma situação bem interessante, que é a raiz adventícias, que estão acima do colo, certo? Aqui, pessoal, nós temos nessa região aqui, né, daqui até aqui nós vamos ter a zona de ramificação. Vamos começar de cima para baixo. Colo, a zona de ramificação ou a zona suberosa, né? É um local onde vai apresentar uma grande quantidade de raízes laterais e raízes que muitas vezes acaba confundindo com a raiz principal,
essa aqui é a raiz principal. Essas aqui são raízes laterais da zona de ramificação. Então nessa região aqui, né, era para estar localizado o que? A zona pilífera, né? Mas eu acredito que tenha sido no momento que eu fui arrancar, né, acabou destruindo essa zona pilífera. E logo aqui abaixo nós vamos ter a zona de alongamento ou a zona lisa, e aqui no ápice vamos ter a coifa, né? Lembrando que eu já havia comentado na sala com vocês durante a aula falando sobre raízes, né, que nem sempre essas estruturas estarão disponíveis, né, estarão bem visíveis, mas no geral a raiz é dividida nessas 5 partes, né? E aqui, ó, se vocês observarem aqui, acho que dá para vocês enxergarem bem fininho, né? Vou pegar uma pinça aqui, só um instante. Ó, aqui nós vamos ter raízes cada vez mais finas, né? Isso aqui não é pelos radiculares, tá? Isso são raízes, né, bem fininhas, que justamente para aumentar a área de contato, ou seja, para a planta absorver cada vez mais água. Então, aqui nós temos uma raiz do tipo sistema radicular axial ou pivotante. Pivotante porque apresenta essa raiz principal bem desenvolvida, tá? Então nós temos aqui, nós vamos ter nessa outra, eu destruí minhas suculentas aqui para mostrar essa sala para vocês, né? Tem meu jardim aqui, ó, mesma situação, ó, né? A raiz principal sendo uma extensão do caule, e nós vamos ter diversas outras raízes laterais, tá? Essas raízes laterais vão ter a função de aumentar a área de absorção, ajudar ela a fixar no solo, tá? Devido a esse problema, né, de que não pode sair na rua, então deu de eu caçar um matinho para vocês, uma graminha. Mas aqui eu encontrei uma que estava nascendo no jardim, então trouxe para mostrar para vocês, né, um sistema fasciculado, sistema radicular fasciculado ou cabeleira. Se vocês observarem, todas as raízes são aproximadamente do mesmo tamanho. Então, todas as raízes aqui apresentadas vão apresentar a mesma espessura. Não vai ter uma raiz mais desenvolvida igual nós vamos ter aqui nesse sistema fasciculado, no sistema pivotante, no sistema axial. Nós vamos ter uma raiz bem desenvolvida, né, e outras mais diâmetro menor. Já no sistema cabeleira, ou sistema fasciculado, todas elas vão ter a mesma espessura. Então nós não vamos ter uma raiz bem desenvolvida, ok? Lembrando que esse tipo de raiz ele é encontrado em todas as monocotiledôneas. São aquelas plantas que apresentam apenas um cotiledôneo, que eu já havia comentado na aula com vocês, né? Ou seja, todas as gramíneas vão apresentar esse tipo de raiz fasciculado, e também as palmeiras, né, que também são monocotiledôneas. Então todas elas vão apresentar esse sistema radicular fasciculado, ok?